bem-vinda ao programa Pais e Filhos, um programa pensado para você, família brasileira, sobre temas importantíssimos para os cuidados, para a criação dos nossos filhos, das crianças e dos adolescentes. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental, que a gente precisa falar sobre isso. Sabe qual que é o tema? Vamos falar sobre os desafios de criar filhos homens. Para falar sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Indy Castanho. Indy, vem pra cá, vem conhecer o pessoal. Tudo o pessoal bem? Vai ter a honra de conhecer você. Queria Obrigada. que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história, para quem não te conhece. Tá legal. Eu sou a Indy, eu sou educadora parental, eu sou pedagoga com especialização em educação socioemocional e também sou mãe de gêmeos, do Pedro e do Martim, que tem 7 anos. Eu fiz uma especialização recente também em trauma e trabalhei muitos anos com educação infantil dentro da escola e hoje estou trabalhando com a educação parental. Obrigada positiva. por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, Indy. É uma honra mesmo falar com você e ter a sua experiência aqui. Gente, eu convidei a Indy porque ela é mãe de 2 meninos gêmeos lindíssimos. Depois vocês vão conhecer lá no Instagram da Indy. Mas eu, na experiência de mãe de meninas, sei dos desafios pelas famílias que eu atendo, mas é diferente de ter em casa esse desafio. Nós queremos criar filhos homens que sejam respeitosos, empáticos, livres de preconceitos e sabemos que tudo isso começa lá na infância. Então, Indy, eu queria saber, pensando nisso, nas diferenças de criar meninos e meninas, tem diferença, gente? Você aí de casa, você acha que tem diferença? Quais foram os desafios que você enfrentou ali quando você estava grávida e descobriu? Você descobriu na gravidez que Eu descobri eram meninos? na gravidez que eram 2 meninos. Foi uma surpresa, porque Sim. até então eu venho de uma casa onde cresci com irmãs, só meninas. Então foi uma novidade para mim. Para além dos meus alunos de sala de aula com quem eu convivia, saber que eu ia ser mãe de 2 meninos. Então eu comecei a refletir sobre tudo isso, assim, a importância de se criar meninos no mundo que a gente tem hoje, numa sociedade como a gente tem hoje. Queria trazer uma desconstrução, né? Eu enquanto menina e todas os lugares que as meninas ocupam na sociedade, muitas vezes, né, de menina não pode isso, ou menina tem que sentar assim, menina não fala palavrão, enfim, e queria trazer para dentro da minha casa aquilo que muitas vezes eu via em sala de aula enquanto professora, dos meninos que tinham interesse por brincar com alguma brincadeira, ou brincar, se vestir de alguma maneira, e ter a liberdade de ser quem são. Então eu tinha já esse objetivo desde quando eu descobri que eu seria mãe de meninos, de trazer esse lugar de que meus filhos pudessem ser quem eles são, se sentir confortáveis em ser quem eles vieram para ser. E que talvez não vestissem esse estereótipo que a gente espera, que homens gostem de futebol, que homens gostem de carros, que homens sejam fortes, resistentes, reprimam as suas emoções, enquanto a gente sabe também que a mulher exerce um papel na nossa sociedade que é cultural, é social, estereotipado. E que por muitas vezes acaba limitando as capacidades de desenvolvimento individual. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de brincadeiras de meninos. Eu gostava de brincar de carrinho com meu irmão, mas eu via que ele não podia brincar com os meus brinquedos, ele não podia brincar com as minhas bonecas. Então, por diversas vezes ali, eu ficava... Até era aceitável eu brincar com as brincadeiras de menino, mas ele não podia brincar com as brincadeiras de menina. E você, só filhas mulheres na casa? Eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs. Isso. Você não via essas diferenças que eu via da minha criação. Eu fui ver muito mais na escola, porque eu, enquanto criança, também eu era considerada a menina a moleque, que gosta de subir em árvore, que gosta de jogar bolinha de gude com os meninos, então já destoava um pouquinho daquele padrão da menina delicada, né? Então eu percebi essas diferenças quando eu já estava na escola. Você via nos próprios alunos, na fala das crianças? Eu, enquanto criança, dentro da escola, percebia essas diferenças muito, porque as brincadeiras que eu tinha mais interesse eram as brincadeiras que os meninos
tinham mais permissão para brincar. As meninas eram mais tranquilas de ficar nas brincadeiras com a boneca ou de maquiagem. E eu tinha interesse muito dessas brincadeiras de escalar, né, de correr, de jogar bola. E tinha alguma repressão nisso? Assim, não, isso não é coisa pra você, vai brincar de boneca. Eu escutava isso, assim, isso é brincadeira de menino, você parece Parece um moleque. Um moleque, Porque eu gostava das brincadeiras de escalar, né? Então tinha um pouco já esse olhar, mas talvez eu não percebesse tanto. Eu acho que quando eu me tornei mãe, eu comecei a ficar mais atenta a isso. Eu lembro que eu gostava muito de super-heróis, pela influência de brincar com meu irmão. Gosto até hoje, assisto todos os filmes relacionados a isso. E quando eu tentei levar isso para as minhas filhas, uma brincadeira de super-herói, um livrinho que eu comprei de super-herói, elas, mamãe, não, isso é coisa de menino. Menina não gosta dessas coisas não. Eu falei, oxi, né? E minhas filhas ali com 4, 5 anos, não lembro a idade exata na época, e eu falei pra elas, não gente, não tem essa de brinquedo de menino e de menina não. Quem que ensinou isso pra vocês? E era uma carga que elas traziam já da escola. Sim, eu acho que eles são muito influenciados, porque dentro da escola tem pessoas, né? E as pessoas têm essa cultura. Então a gente, né, essa coisa de que meninos não podem brincar com certos brinquedos. E eu me lembro uma coisa que me marcou muito enquanto eu fui professora e eu ainda não era mãe. Eu tive um aluno que a gente fotografava as crianças enquanto elas estavam brincando, porque aí depois ia um relatório para contar para os pais sobre o desenvolvimento da criança. E eu tinha uma foto super bonita de um dos meus alunos e ele estava cuidando de um bebê, uma boneca. Super atencioso, super carinhoso com a boneca, né? Fazendo os cuidados que ele provavelmente repetia de ver a mãe fazendo com ele, com os irmãos. Ele tinha outros irmãos menores, pequenos. E aí eu coloquei aquela foto na capa do relatório. E aí eu me lembro da coordenação da escola pedir para eu trocar a foto, porque o pai poderia não gostar de ter a foto na capa do filho brincando de boneca. Então ali eu senti o quanto que tem ainda muito desse preconceito mesmo, né? De que meninos não podem vestir rosa ou de que meninos não brincam de boneca. E os meus filhos, depois que eu me tornei mãe, eu estava numa loja com brinquedos e eles, ainda pequenos, eu acho que eles tinham um ano e meio, eles apontaram uma bebezinha que tinha na loja, eles queriam que eu comprasse a boneca. E eu, na mesma hora, pensei nessa cena lá atrás e eu comprei a boneca. Né? Eu dei a boneca para cada um e eles super, né, cuidadosos, porque eu queria já trazer esse olhar de que homens brincam de boneca, porque ali tem um cuidado, né? Porque que a menina tem esse espaço para demonstrar a delicadeza, o cuidado, a atenção, e os meninos têm que não podem, né? Então, mas eu ouvi muitas, né, assim, muitos relatos de outras mães. Quando eu coloquei essa foto, né, deles brincando com as bonecas na internet, e aí eu recebi, nossa, se fosse meu filho eu não comprava, nossa, eu não daria uma boneca, pode brincar com a da irmã, mas eu não compraria para o meu filho um brinquedo desse. Então, eu fui vendo o quanto que a gente precisa ainda desconstruir esse olhar de que existem brinquedos de meninos ou de meninas. E na sua família, como é que foi essa aceitação da boneca? Eu acho que assim, eu já deixava muito claro de que brinquedos eram para crianças. Então, não houve muito, né? Eu tive que falar isso com o meu marido, né? Mas ele já tinha essa abertura. Eu falei, crianças brincam com brinquedos, né? Então, eu acho que antes de começar um pouco, né? Eu ouvi muito mais de pessoas com quem eu convivia menos, e eu acho que as pessoas com quem eu convivia mais já tinham entendido que era algo que eu não abriria a mão e de que crianças podem brincar com qualquer brinquedo. Então eu não encontrei muita resistência na família, mas provavelmente assim muitos me julgaram e não chegaram a falar. Eu acho que o grande medo, né, Índia, é sobre o quanto essa criança pode desenvolver a sua orientação sexual lá na frente, de acordo com o brinquedo que ela brinca. E, gente, isso é um desconhecimento, né? A gente precisa de informação para entender que o desenvolvimento da sexualidade não se dá pelo que a criança brinca ou não,
Isso tem a ver com a carga genética da criança, isso vai acontecer na puberdade, depois dos 11 anos, não tem nenhuma interferência se ele gosta de usar rosa, se ela gosta de brincar de carrinho, não é isso que Até define. porque o menino, ele tem a mãe como uma referência do feminino, então ele vê a mãe se arrumando, passando uma maquiagem, pintando a unha, e a criança, ela se interessa por aquelas pessoas que ela admira, né? O pai, com, né, as suas, o que ele faz ali, a criança quer imitar, a mãe também, né? Seja um menino ou seja uma menina, a menina vai ver a mãe e vai querer imitar, o menino também, né? Mas aí quando o menino falar, deixa eu pegar a maquiagem, alguém vai falar, não, isso aqui não é de menino, isso aqui é coisa de menina. E aí o menino não entende muito bem por quê, mas ele vai cabendo naquilo que vão dizendo para ele. Ele acredita nos adultos, né? A criança acredita sempre nos adultos. E ela tem muito medo, né? Ela quer atender aquela expectativa dos pais, não pode decepcionar, porque senão mamãe e papai não vão gostar de mim. Então, às vezes, a criança vai deixando de se conectar com coisas que são do interesse dela, do desejo dela, para atender a expectativa do outro. E ali, desde pequenininho, eu estou ensinando isso, que a expectativa do outro é mais importante do que o que eu sinto, do que eu penso, do que eu sou verdadeiramente. E a criança, ela vai manter esse vínculo com esses pais, de quem ela depende, ela sabe que ela depende, e escolher ser fiel ao que ela está sentindo, ela vai muitas vezes ultrapassar aquilo que ela está sentindo, né, para atender essa expectativa, para não perder esse amor, esse olhar desses pais. E a maquiagem? Já tiveram interesse? Já tiveram interesse. Curiosidade vendo você se maquiar? Sim, já quiseram brincar, passar maquiagem, passar batom, esmalte. E eu permiti porque é isso, assim, eu já tenho essa visão de que a criança, ela se inspira, né? E eu acho que a gente tem muito isso, mesmo entre as meninas, né? Uma criança quer imitar a irmã, por exemplo, e a gente fala, não, tudo quer fazer igual a outra, Maria vai com as outras, e a gente vai colocando um monte de rótulos ali, quando na verdade a criança, ela se inspira nesses adultos. Então o menino, né, meus filhos ali me vendo passar um batom, alguma coisa, eles querem passar, e tá tudo bem, vai lá, experimenta e vê como é que é, né? Para eles é uma brincadeira, é isso, eu olho alguém que eu admiro e eu imito. Você estava falando da maquiagem, eu lembrei, as minhas meninas, né? Outro dia, não sei nem se eu posso contar isso aqui, né? Tava em casa e aí o meu marido, as meninas, nessa brincadeira de pintar a unha, papai, deixa eu pintar só a unha. E aí ele olhou assim pra mim, só uma brincadeira, calma, tá tudo bem. E ele deixou. E aí na hora que eu peguei o celular pra filmar, ele, não, mas você não vai filmar, postar de jeito nenhum. O medo que a gente tem, né, de mostrar o quanto... E a gente precisa mostrar, porque quando a gente dá esses exemplos, a gente vai normalizar e dizer que tá tudo bem, e que é só uma brincadeira mesmo, que a criança, ela tá experimentando. Ela tá explorando aquilo que é uma novidade para ela, né? Então ela vê por que a minha mãe passa e o meu pai não passa, né? Então ela também vai ter essa curiosidade, né? E aí quando a gente se depara com essa pergunta, né? E aí, o que eu respondo? Né? Porque existe uma cultura, né, que foi colocando esses papéis, né? Eu acho que a gente vem de séculos e séculos. A roupa, né, que a gente fala... Hoje eu vejo a questão do chá revelação, por exemplo, né? A gente vai identificar se a pessoa está grávida de um menino ou de uma menina por causa de cores, né? E o quanto que isso é cultural também, porque antigamente a cor rosa era a cor de menino, né? E aí a gente, ao longo do tempo, foi mudando essa cultura e hoje a gente fala que o rosa é de menina e azul de menino, né? Mas são cores. Sim, eu acho que é naturalizar o assunto, né, Índia? Até quando você falou assim, como é que a gente responde? Porque as meninas perguntam às vezes, papai, por que você não usa maquiagem? Por que você não usa pulseira? E aí quando ele vem já com essa fase, isso não é coisa de... Aí eu vou tentando, né, desconstruir. Olha, papai não usa maquiagem porque ele não gosta. Porque tem menino que não gosta de usar maquiagem, tem menino que gosta de usar brinco, tá tudo bem. Assim como tem menino que gosta de usar cabelo comprido e tem menina que gosta de usar cabelo curto, ela não deixa de ser menina por causa disso, né? Não são as nossas escolhas que determinam quem a gente é. Exatamente, eu acho que, por exemplo, se a gente falar, menino não usa vestido,
Mas quem disse, né? Talvez nessa cultura, no nosso país isso não seja tão... Mas lá na Escócia os meninos usam saia. Então, assim, é mostrar que tá tudo bem e que são culturas diferentes, né? Lugares diferentes, ideias diferentes. Mas o menino que, se você, filho, quiser usar saia, tá tudo bem. Né? Você não perde meu olhar porque você escolheu usar uma roupa, né? E quem diz que essa roupa ela é específica de menino? Então, é o quanto que a gente vai reproduzindo discursos que nos contaram também, né? Que é assim e pronto. Sim, eu tive uma família que eu tive muita dificuldade com isso, que é o filho tinha o cabelo comprido e a mãe sustentava que ele poderia ter o cabelo comprido e aí ele foi chamado na escola de menina durante muito tempo e a mãe, não, meu filho, você vai usar o quanto você quiser. Ela conseguiu levar isso por bons meses. Mas chegou um tempo que ele sofria tanto com isso na escola que ele pediu para a mãe para cortar o cabelo. Ou seja, né, não é só o papel dentro de casa, a gente precisa desconstruir isso em todos os ambientes. É um trabalho longo, né? É um processo que a gente está, acho que é a primeira geração que está olhando para isso com um outro olhar, com talvez menos preconceito, né? Se questionando mais, assim, da onde veio isso? Da onde eu falo isso? Que isso aqui é de menino, isso é de menina? Eu acho que a gente começou a se perguntar um pouco mais sobre isso. Agora vamos fazer uma pausa para chamar um vídeo, que é uma fala de um pai que tem algum recado aqui pra gente. Meu amor, vim aqui para te desejar muito boa sorte nesse novo desafio. Acredite em você, acredite no seu potencial. Tenha uma ótima estreia. Um beijo, te amo. É uma surpresa. Eu falando aqui que ele pintou. Ele te trouxe uma surpresa. Eu achando que esse diretor, viu? Eu achando que ele ia trazer aqui pra gente um vídeo de brinquedos de menino e menina, pra fomentar a nossa discussão. Obrigada, pessoal da produção. Estou muito feliz com a estreia desse programa. Eu acho que vai ser muito rico e a gente vai sempre trazer muitos conteúdos aqui. A Indy vai voltar porque a Indy tem, assim, repertório para falar de todos os assuntos. Pode me chamar que eu volto. Que puderem na criação de filhos. Bom, voltando aqui então, né? Agora que vocês me desconcertaram. Indy, vamos falar um pouquinho agora então sobre emoções, né? A gente escuta muitas falas como homem não chora, menino tem que ser forte, menino tem que ser valente. E são falas culturalmente divulgadas, né? Acho que está no inconsciente coletivo. Assim, a gente não tolera muito o choro das crianças de maneira geral, mas com os meninos eles sofrem mais pressão para engolir esse choro desde pequenos. Como que você trabalha isso com seus meninos em casa? Eu acho que isso é uma das diferenças que eu vejo muito na criação entre meninos e meninas. Eu acho que as meninas têm mais liberdade para chorar, né? Talvez elas recebam também o rótulo de dramáticas, né? De choronas, manteiga derretida, mas eu acho que, por um lado, elas têm uma liberdade maior de pôr para fora o que elas sentem. Os meninos, desde muito pequenos mesmo, a gente tira deles isso. Essa expressão, e o choro, ele é muito benéfico, né? Apesar disso que você falou, a gente tem dificuldade de lidar, né, com o choro dos nossos filhos, os meninos entendem desde muito pequenos que aquilo não é legal, né? Então, menino não chora, essas falas que a gente reproduz muitas vezes, tira a oportunidade de normalizar que é natural chorar, que é natural expressar aquilo que você está sentindo. Então, acho que, num geral, mesmo dentro das nossas casas, a gente ainda traz esse lugar de reprimir mesmo o que eles sentem. Então, sabendo disso, eu faço um esforço muito grande de normalizar, de que tá tudo bem chorar, machucou, doeu, pode chorar, filho, eu tô aqui com você. Então, muito na minha fala, né, eu tenho que estar atenta para trazer isso de que é normal chorar, de que tudo bem, que meninos choram sim, que isso que falaram para vocês não é verdade, né? Então, eu tenho feito desde que eles são muito pequenos, mas já, né, em várias situações, às vezes no parque, ou às vezes num almoço de família, né, caiu, chorou, não, mas você é forte, menino não chora, né? E eu falar, filho, menino chora sim, o vovô tá dizendo isso porque falavam isso para ele, mas meninos podem chorar sim. Então, eu acho que o nosso papel é muito de desconstruir essa cultura
E de questionar por que menino não pode chorar, né? É isso, né? Eles vão escutar das outras pessoas, dos colegas, mas a palavra que a gente traz dentro de casa, principalmente ali dos cuidadores principais, de pai e mãe, é o que vai ficar fortalecido na criança, né? Se os pais autorizam que aquela criança chore, talvez ela sinta vergonha em outros ambientes e vai depois trazer toda essa carga emocional para você. Talvez isso seja até maior para meninos. Vou dar um exemplo aqui, gente. Às vezes as minhas filhas, principalmente a mais velha ali, elas reprimem muitas emoções na escola. Porque aprenderam desde cedo, escutavam musiquinhas de quem tá chorando, alguém fazia piadinha. Então, muitas vezes elas passam vários estresses durante o dia na escola e não desabam, choram, mas não dão uma segurada. Quando me encontro, minha gente, não sei se com você, mãe, que tá assistindo, vai ser assim também. Parece que encontrou a mãe, tudo vem, né? Começa o choro sem parar. E isso acontece porque elas se sentem seguras comigo de desabafar. E se o menino reprime mais, talvez isso aconteça mais com você também, não, Índia? Eu acho que os meus filhos têm esse lugar de segurança de que eu posso expressar, mas eu sinto já que já há um segurar, né? Mesmo a questão do afeto, do beijo, do abraço, muitas vezes falam, ai, não quero, né? Ai, não me beijo, tem os amigos ali ao redor, então, ai, não quer ser o filhinho da mamãe. E o quanto que as meninas, tá tudo bem ser a filhinha da mamãe, mas os meninos já têm começam a ter muito por essa sociedade, pela mídia, por tudo que eles estão, né, na escola. Então eles começam também a dentro de casa segurar um pouco mais a onda, eu sinto isso. Mas eu percebo que tá chateado, eu falo, filho, quer falar comigo? Chorar, pôr pra fora alivia. Então, como eles ainda são pequenos, então eu acho que eles têm essa segurança de que, nossa, hoje o dia foi difícil, mas em casa eu posso pôr pra fora. Eu sinto que há esse lugar de segurança com a gente em casa, mas eu vejo muito acontecer, tanto em atendimentos quanto dentro da escola, que os meninos seguram mais. Assim, às vezes você vê que a criança caiu, machucou, e ele segura um pouco mais do que a menina que expressa com mais... Acho que ela já tem um lugar mais confortável desse mundo emocional. E o menino começa desde muito pequeno mesmo, né? Até a gente mesmo dentro de casa reprimir, dar menos. Eu sinto isso, assim, quando a criança vai crescendo, que ela ganha menos colo, que ela ganha menos beijo, que ela ganha menos abraço. E eu acho que isso vai afastando elas desse mundo emocional. E tem um exemplo, né? Me veio isso agora também, assim, porque dentro de casa, a gente, na maioria das famílias que a gente tem a figura materna e a figura paterna, quem expressa mais as emoções? A mãe ou o pai? A mãe, E, então, assim, a criança, ela vê o pai ali segurando firme, né? Segurando firme entre aspas, né? Que o pai tem tanta, não sei, assim, eu ia dizer sabedoria emocional, acho que não é nem a palavra, mas assim, o pai, ele acaba reprimindo mais as suas emoções. E o menino, ele se identifica, ele quer parecer com esse pai. Sim. Né? Então sim. ele se inspira, ele fala, se o meu pai tá segurando ali e tal, eu tenho que ser como ele. Exato. Então a gente já tem ideia que também veio do que ele aprendeu, assim como você falou, o seu avô aprendeu que ele não podia chorar, e aí o pai também aprende isso vai de geração em geração. Agora a gente está tentando desconstruir isso para geração futura, porque se eu desconstruo isso agora e eu ensino que ele pode sentir as emoções, ele vai também se conectar com a emoção do outro. Aí vai ser esse homem empático que a gente quer lá do futuro, criar filhos do futuro. E a gente tem essa ainda uma sociedade com essa masculinidade tóxica, né, que a gente fala, que não permite acessar esse lugar emocional que todos, né, chegamos ao mundo com muita expressividade, seja um bebê menino ou seja um bebê menina, ele põe pra fora o que ele sente. E aí, mesmo como você falou, dentro às vezes de casa, em pequenos detalhes que a gente
né, nesse olhar de comparação, a minha mãe chora mais que meu pai, eu vou aprendendo que, opa, peraí, mas por que meu pai chora menos? Ou por que meu pai não expõe tanto? Então eu tenho que ser como ele. Eu acho que os meninos buscam essa referência no pai, né? E ao longo da vida também eles começam a encontrar isso lá fora, na escola, né, na sociedade. A TV reforça muito isso, a TV, as mídias, a internet reforçam muito esse lugar também. Sim, me lembrou também de um caso que eu atendi, que era um menino de 10 anos, que tinha ali uma dificuldade de diálogo com seus pais, e quando eu perguntei sobre as emoções, não, ele é muito tranquilo, ele não chora, não reclama, é um bonzinho, e ninguém é 100% bonzinho, né? A gente sabe que muitas vezes a gente está ali tentando atender essas expectativas e atropelando o que a gente sente. Então, essa família me procurou pensando nisso, como que a gente ajuda o nosso filho a se expressar mais, a falar mais. E nesse caso de um menino de 10 anos que já aprendeu desde cedo, tem um caminho, mas a gente precisa começar pelos pais. Os pais aprendendo a falar sobre o que estão sentindo, sendo verdadeiros. Se está com raiva, fala que está com raiva. Se está triste, fala que está triste. Talvez eu, adulta, aprendi a não chorar, então não sei chorar, não consigo chorar, mas eu consigo perceber o que eu estou sentindo. E esse é um caminho para a gente começar. Né? Eu, por exemplo, né, eu acho que a maioria de nós que cresceu na educação tradicional tem esse lugar de a emoção como um lugar mais de fraqueza, a vulnerabilidade como um lugar que podem usar isso contra você. Então, eu mesma, sendo menina, tenho dificuldade, tenho que trabalhar meu mundo emocional, de acessar, porque eu fui, a gente fala, né, endurecendo nesse lugar, assim, de achar que se eu expressar, se eu chorar, se eu mostrar que eu tô frágil, que aquilo me chateou, eu vou deixar o outro preparado para me atacar, então eu não posso mostrar. Então, como você falou, eu acho que dentro de casa a gente é a maior referência, e aí quando eu vejo que meu filho não está conversando, que ele não chora, que ele não expõe, eu preciso talvez perguntar, será que eu estou expondo? Será que eu também estou chorando? Ou eu também estou segurando ali e vou chorar no banheiro, e vou chorar quando eu vou dormir que ninguém está vendo, né? Exatamente. Indy, muito bom. Vamos fazer uma pausa para um cafezinho e já a gente volta para falar um pouquinho mais ainda sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Rede Vivax de televisão, e ao nosso programa Donitor, aquele que te ensina a fazer a grande virada de 180 graus na sua vida. A gente vai conversar sobre as viradas que nós temos que fazer nas nossas vidas em vários momentos. E mais do que conversar sobre as viradas, nós vamos entender com os convidados que a gente vai trazer aqui como que se faz essa virada. Quais são as habilidades, quais são as competências, aquilo que você pode, desde já, começar a trabalhar, a desenvolver e melhorar a sua gestão do caos. E o mundo de hoje nada mais é do que um grande caos, não é mesmo? E eu vou estar sempre aqui esperando por você para curtir e para nos ajudar a transformar a sua vida. Alô, meus amigos, sou Cleber Serafim do programa Devoção Sertaneja, 35 anos de dedicação à nossa cultura raiz. E agora, graças a Deus, mais um espaço à nossa gloriosa música sertaneja aqui na Vivax TV. É domingo, 10 da manhã, e eu espero por você. Vem aí o novo programa Vertentes do Amor, comigo, Dr. Deângelo Lima, e o meu amigo Afonso Diniz. Juntos vamos descobrir novas formas de amor. Aqui na Vivax TV.
Você, dono de casa e dona de casa, já se deparou com aquela dúvida do que cozinhar? Ou como preparar algum tipo de alimento, como hambúrguer, pães, ou até mesmo quis inovar e fazer um prato novo e não sabe onde procurar ou onde encontrar uma receita? Eu, Cássio Prados, trago todas as dicas para te ajudar no seu dia a dia. Desde o prato dos dias da semana até os domingos de família no domingo. Sabor em Foco estreia nesta quarta-feira às 14 horas na Vivax TV. Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio Júnior do programa Bem Melhor. Tem um convite muito especial para você. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, Bem Melhor com Flávio Júnior. O seu programa de viagens, gastronomia e bem-estar, agora aqui na telinha da Vivax TV. As melhores receitas do Brasil e do mundo, aqui no programa Bem Melhor. Então temos um encontro marcado, todas as quintas, às 8h30 da noite, na Vivax TV. Eu espero por você. Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff. Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. De volta com o programa Pais e Filhos, hoje falando sobre o desafio de criar filhos homens com a Indy Castanho. Mas agora a gente vai interromper um pouquinho a nossa programação de conteúdo para fazer um momento brincadeira retrô. Indy, deixa eu te explicar o que é a nossa brincadeira retrô. A gente vai fazer uma brincadeira para relembrar os velhos tempos de brincadeira, incentivar os pais a brincarem com os filhos, sugerir ideias. Então aqui nesta caixinha nós temos uma brincadeira surpresa que nós vamos fazer hoje. Tá. Sempre vai ter uma brincadeira surpresa aqui no nosso programa. Mas a brincadeira de hoje a gente vai sortear ali uma brincadeira que seja relacionada a esse estereótipo. Brincadeiras de menino, brincadeiras de menina. Pra gente provar que não tem essa de brincadeiras de menino e de menina. Vamos lá? Só você abrir a caixinha. Tá legal. Um envelope aqui. Vamos ver o que tem nesse envelope. Bola. Bola. Bola, a gente vai jogar futebol. Essa vai ser a nossa brincadeira de hoje. Não que futebol seja coisa de menino, né? Isso já está mais do que provado. Nós temos uma seleção brasileira maravilhosa, que também não é tão valorizada quanto a masculina, por conta de tudo que a gente já discutiu aqui. Mas a gente vai provar que futebol também é coisa de menina aqui e não tem essa de brincadeira de menino e de menina, não. Então eu vou pedir a produção a bola. Eu não sou craque em futebol, tá? Indy, vamos afastar as cadeiras. Vamos afastar o sofá. Vamos deixar um espaço. É o seguinte, você tá de tênis, você pode até ficar. Eu vou tirar minha sandália. Eu tô em casa, tá, gente? Porque aí também já é demais pedir pra eu chutar uma bola de salto é mais difícil. Com um sapatinho não vai dar certo. É o seguinte, você é boa de embaixadinha, Indy? Não sou muito, não. Então vamos ver quem vai conseguir fazer mais embaixadinhas sem destruir o estúdio. Vamos lá. Vamos lá, pode começar. Eu vou começar, então. Enquanto eu tiro minha sandália. Embaixadinha, vamos lá. Eu não sei muito bem. Muito bom. Vai, minha vez. Eu ainda com essa calça. Qual a chance, né? Vai lá. Não saiu uma. Eu fiz no joelho. Sem chance, Indy. É melhor a gente tocar a bola, porque de embaixadinha aqui, ó. Pior é que eu gostava de futebol, sabia? Eu gostava muito de jogar na escola. Eu gostava mais de vôlei, queimada. Ó! Mas eu não sou boa. Preciso treinar mais. Gente, brinquem com os filhos de vocês, brinquem com as meninas. Além de ser um esporte maravilhoso, né? Para incentivar a criançada a se animar, a gostar disso, tá? Então fica aqui nossa sugestão. Uma brincadeira
para fazer com os nossos filhos, né? É um esporte que pode se tornar uma brincadeira também. Bom, voltando então, né? Vamos puxar um pouquinho as cadeiras? Vamos. Para a gente ficar mais próxima. E aí a gente vai continuar, Indy. Daqui a pouquinho a gente tem umas perguntas dos nossos telespectadores para falar sobre esse assunto. Mas antes eu queria comentar um vídeo, eu não sei se você conhece, uma pesquisa feita pela BBC, que foi uma pesquisa sobre brinquedos de menino e de menina. Gente, olha o que eles fizeram. Eles reuniram 4 adultos, se eu não me engano, e 2 crianças para colocar numa sala com brinquedos de menino e brinquedos de menina. Só que o que eles fizeram com essas crianças? Eles colocaram um menininho, acho que por volta ali, um bebezinho, que não tinha acho que nem 1 ano de idade, vestiram esse menino com roupas de menina e vestiram a menina com roupas de menino. Colocaram nessa sala para a criança brincar com um adulto que não sabia se a criança era menino ou menina. E todos os adultos que entraram na sala, quando via ali uma menininha de vestidinho, ficavam oferecendo bonecas, brinquedos que culturalmente a gente associa com brinquedos de menina. E fizeram a mesma coisa com os meninos também. E depois, na entrevista, falaram para esses adultos: você sabia que era um menino? Ou você sabia que era uma menina? E a pessoa ficou ali, nossa, intuitivamente eu fiz isso, sem pensar, no automático. Gente, enquanto as crianças não estavam nem aí se era de menino. Isso assim, não estavam nem aí se eram brinquedos de menino ou de menina. Por que essa história é importante dessa pesquisa? Porque às vezes a gente acha que a criança nasce com esse interesse. O menino gosta de dinossauro, de carro, mas não. Nenhuma criança nasce com interesse. Isso é a nossa cultura que impõe para eles sobre o que eles vão gostar, não é, Indy? Eu acho isso. Assim, eu vi essa pesquisa e eu achei muito interessante, porque os adultos que brincaram, eles fizeram essas escolhas, né, dos brinquedos muito mais por identificar que aquela era uma menina, sem saber que era um menino, e então eram os brinquedos mais fofinhos, mais cor-de-rosa, né, e para o menino mais oportunidades de brincadeiras mais lógicas, com quebra-cabeça, ou brincadeiras mais vigorosas, né, fisicamente mais vigorosas com o menino, e o quanto que, na verdade, a criança mesmo, ela se interessa pela exploração, pelo brincar, e a gente que coloca o nosso olhar ali já bastante carregado dessa cultura mesmo, né, que diferencia meninos e meninas, porque eu acho que tem essa questão assim, somos diferentes, sim, na nossa biologia, né, mas isso não determina o nosso interesse, né, isso não determina a nossa orientação sexual, como você falou no começo do programa. Sim, que é o grande medo que a gente precisa informar para desconstruir, né, Indy? Vamos para as perguntas, então. Vou pedir para colocar na tela a primeira pergunta que foi enviada para a gente, que é: como ensinar meninos a não terem vergonha de chorar? Eu acho que, na verdade, a gente precisaria pensar não sobre ensinar a não ter vergonha, mas a validar o que eles sentem. E quando eu valido, quando eu naturalizo o meu choro, quando eu naturalizo o choro da criança, independente se ela é menino ou menina, eu abro esse espaço para que eles se sintam seguros em expressar. Então, essa vergonha tem muito mais a ver com as nossas falas, com o nosso, né? Eu, quando vou chorar, me escondo para chorar. Então, a criança está o tempo inteiro nos observando. Então, eu acho que a gente não é bem ensinar a não ter vergonha, mas a ensinar isso é seguro, isso está tudo bem. É natural, todo mundo chora. Porque a vergonha ela vem desse lugar de insegurança, né? De eu estar ali, por que eu sinto vergonha? Porque os outros estão me julgando, eu estou com medo desse julgamento. A vergonha ela tem várias outras emoções escondidas por trás. E se a gente trabalhar a segurança da criança, é seguro sentir, é seguro chorar, acho que esse é o caminho para os nossos filhos. Mais uma pergunta. O que fazer para que os meninos consigam enxergar que são parte do mundo e não donos dele? Essa pergunta é difícil. Essa é uma pergunta difícil. Essa pergunta é difícil.
Eu acho que essa pergunta, eu vou até pensar o que está por trás dessa pergunta. Alguém que imagina a dominação de poder pelo sexo masculino, que durante muito tempo esteve realmente nesse lugar. Se a gente for pensar até historicamente, reis sempre eram figuras masculinas nesse poder. E acho que até hoje em muitas culturas, em muitos lugares. Eu acho que a gente ainda carrega um pouco desse lugar do homem como esse patriarca, né, esse provedor, e a mulher como a responsável pelos filhos, pelo cuidado do lar. A gente ainda tem, eu acho que hoje a gente já começou a despertar um pouco mais, os homens já entendem, né, que não é só o lugar, as mulheres entendem que o homem não é o único provedor, elas passaram também a prover essas casas, e que os pais hoje também estão ocupando um lugar mais de cuidado, né, desses filhos. Eu acho que a gente está nesse processo, começando a engatinhar nisso, mas ainda há mesmo um lugar de que o homem ganha mais, né? Na mesma profissão que uma mulher, o homem ganha mais. Então coloca eles como nesse lugar de privilégio, de que teoricamente eles ocupam um lugar de dominância ainda hoje. Só que eu acho que nós mulheres estamos questionando isso mais, e os pais de meninas também querem que as suas filhas tenham voz. Então hoje eu acho que tem um olhar do homem para o próprio homem, de que ele precisa olhar para isso, e a gente fazendo essas mudanças. Sim, muitos pais já estão cansados desse papel, porque esse papel é muito pesado para um pai também, de assumir todas as responsabilidades, de ser o provedor. E em muitas famílias a gente vê que é o contrário que acontece. A mulher, de repente, deslanchou em alguma carreira e o pai ficou responsável pelo cuidado dos filhos. E, gente, isso tem ficado cada vez mais comum, não é uma realidade de... E eu acho que a gente tem hoje, assim, né, muito frequente o abandono paterno também, e essas mães tendo que sustentar esses filhos. Então essa ideia de que o homem é o provedor também tem sido desconstruída pela própria situação mesmo, né, das mulheres hoje trabalharem fora, né? Antigamente era o homem ia para trabalhar e a mulher ficava em casa. Hoje a gente não vê quase, né, isso nessa dinâmica funcionando mais dessa forma, né? A gente tem mulheres dentro de casa, sim, mas também temos mulheres no trabalhando fora, e esses meninos crescendo, vendo essas mães e desconstruindo, já crescendo com esse olhar de que não é só o homem que provém a casa, que é a mulher também. E aí, pensando também, e como que a gente faz para criar desde pequeno esses meninos? Aí eu acho que é tudo que a gente construiu até aqui no programa. Se a gente começa a desconstruir esses estereótipos, o que é papel de um, o que é papel de outro, a gente começa a ter ali uma geração que vai se enxergar como mais igual para o futuro. E assim a gente vai construindo essa sociedade melhor, essa sociedade mais justa, igualitária. E eu acho que é isso, assim, o homem não deixa de ser homem, né, por brincar de boneca com a filha, ou por deixar pintar a unha, né. Eu acho que é uma desconstrução mesmo da nossa geração que começou a questionar isso, e eu acho que está trazendo benefícios para esses meninos que estão crescendo, que vão crescer mais conscientes e talvez com menos preconceitos do que hoje a gente, né, do que os pais delas cresceram. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta? Meninos expressam a raiva tendendo a usar a força física. Como ensinar a não fazerem isso? É verdade, gente? Você que é mãe de 2? Eu acho que, na verdade, a gente confunde muito uma agressividade natural, que todo mundo tem, meninas também tem, mas aí eu acho que a repressão é no sentido, a menina não pode expor a raiva, ela tem que segurar, e o menino é valorizado que ele expresse a raiva, que ele ponha para fora, porque isso demonstra força, ocupa um lugar de poder, talvez. Então, a gente ensinar para os meninos que a agressividade ela é natural, todo mundo tem, ela estabelece limites, mas existe um lugar disfuncional da agressividade, que é a violência, e que a gente tem, né, os filmes, os desenhos mostram muito isso, assim, naturalizam a violência. E os meninos crescem acreditando que a sua força está muito mais na agressão,
na força, na raiva expressa a todo custo, e a gente não questiona quanto ela pode ser também e cair num caminho do disfuncional. Então, ensinar que sim, é natural a agressividade, mas que a gente precisa olhar para nossa raiva e a gente cuidar dela, né? E aí, enquanto pais também, olhar como que estão as nossas relações, como eu exponho a minha raiva, né? Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi, então eu preciso começar a me questionar. Quando eu tô com raiva, como é que eu saio batendo porta, eu saio xingando todo mundo, né? Ou eu vou mostrar para o meu filho que sim, é natural ter raiva, mas eu posso ir lá e gritar no travesseiro, eu posso sair para correr um pouco, né, e pôr essa raiva em movimento, mas eu modelo para esse menino e para essa menina que é natural, mas eu não preciso suprimir. Eu acho que o grande equívoco tá em mostrar que menina não pode sentir raiva e menino tá tudo bem você gritar e tá tudo bem você puxar o cabelo, né? E a gente tem muito essa fala do ele puxou seu cabelo, ele te empurrou, é porque ele gosta de você, né? Então a gente naturaliza uma coisa que não é tão legal. Então eu acho que é observar como a gente tem lidado com a nossa raiva para que eles aprendam formas mais funcionais para lidar com a deles. Você foi falando, Índio, me caiu como uma luva, assim, para uma família que eu atendo, que são pais de uma criança de 5 anos, e que ela sempre traz isso para mim, um desconforto da mãe, a preocupação sobre esse menino. Quando tá com raiva, ele bota a casa para baixo, ele derruba tudo, e ele às vezes bate, ele expressa a sua agressividade. E ela tem essa preocupação de como agir. E a nossa sociedade vai falar o quê? Falta limite para esse menino. A gente, num olhar de uma parentalidade mais consciente, de uma educação mais consciente, a gente vai olhar, esse menino precisa ser visto nessa emoção. E tem alguma necessidade ali que não está sendo vista, não está sendo suprida. A gente vai entender o comportamento como uma comunicação da criança. Mas o que me chamou a atenção foi no comecinho da sua fala, Indy. Quando essa mãe traz para mim, né, o quanto o filho dela faz isso, o quanto a gente não está comparando esse menino com as meninas. As meninas não fazem isso. Mas as meninas estão aprendendo que isso não é legal, isso não é coisa de menina. A menina é dócil, a menina se comporta. E talvez não tenha essas falas, mas de alguma maneira a nossa sociedade faz com que a menina se comporte assim. E ela vai sendo pertencente àquele grupo de meninas que se comporte assim. Porque o esperado nenhuma criança, gente, sabe lidar com a raiva. A raiva é uma energia, uma coisa que vem, que ela precisa pôr pra fora, e ela precisa explodir. E às vezes ela precisa arremessar um objeto. E aí ela vai arremessar o quê? O que tá na frente dela. E aí é nessa hora, eu, atenta, filha, você tá com raiva, eu tô nomeando o que ela tá sentindo, tô te vendo. Gente, tem uma frase, pega essa dica aqui, tá? Essa aqui é valiosíssima. Tem uma frase que você pode dizer pro seu filho na hora que ele tá com raiva, que ele vai parar pra te ouvir. Fala pra ele assim, você tem toda a razão. Você não vai estar dando razão pro comportamento, pro que ele tá fazendo. Você vai estar dando razão pro que ele tá sentindo. Vou dar um exemplo das minhas filhas. Elas brigando porque uma pegou o caderninho da outra e escreveu. Uma coisa banal do dia a dia. Minha irmã pegou, escreveu no meu caderno, eu tô com raiva. E ela já fala, né? Começou a expressar ali. E aí, nessa hora eu falei, filha, você tem toda a razão. Aí ela parou e me olhou assim. E aí, nessa hora, você ganhou a atenção da criança. Você tá validando o que ela sente. Você tem toda a razão de ficar com raiva da sua irmã. Aí a gente pode fazer o que você falou. Vamos canalizar essa raiva para algum lugar? A gente vai ter que fazer um programa só para falar de raiva aqui e agressividade. Sim. Mas a gente canaliza para alguma coisa boa, né? Vamos correr, vamos gritar no travesseiro, vamos bater no travesseiro. Às vezes a raiva... pede movimento. Ela pede movimento. E aí eu ajudo ela a lidar com aquela emoção naquela hora, de um jeito diferente dos adultos. Criança não é mini adulto, tá? A gente consegue ainda elaborar, pensar com a razão, encontrar uns caminhos mais aceitáveis socialmente. A criança não, a criança é pura emoção, gente. O cérebro dela não está desenvolvido ainda. E a gente vai ajudá-la a lidar com essas emoções para que depois ela se torne uma adulta que sabe se acalmar
e sabe regular sua raiva. Exatamente. Né? E a gente precisa tomar cuidado com aquelas falas também que diminuem as meninas. Ai, você tá chorando igual uma menininha, você joga bola igual uma menina, né? Porque aí a gente coloca essa mulher, essa menina, num lugar de inferior. E esse homem, esse menino, nesse lugar de que jogar bola igual uma menina, ou se expressar sua emoção como uma menina é algo ruim, é algo feio, é algo que eu não posso fazer, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter. Mas aí a gente precisa... A gente não pode ser o exemplo de jogar bola não, tá, gente? Porque a gente não a gente tem muito pra aprender. A gente deixa isso com as meninas da seleção. Mais uma pergunta. Como controlar brincadeiras brutas como lutinhas? Essa é pra você, mãe de meninos. Eu acho que assim, mas eu vou te dizer que meninas também brincam de luta. É uma forma de pôr essa agressividade, essa raiva em movimento. E é uma brincadeira, é uma exploração. Então eu acho que não é muito sobre controlar, é acompanhar. Eu permito, eles estão brincando. É uma brincadeira quando as duas partes estão se divertindo. Se tem alguém ali que está se machucando, que está chorando, que não quer brincar, a brincadeira precisa ser, o adulto precisa interferir. Então, essas brincadeiras, elas são naturais, assim. Os meninos, os meus filhos, desde bebês, assim, eles brincavam de lutinha desde muito pequenos. E se você colocar duas meninas, né, mais ou menos da mesma idade, muito provavelmente elas também vão ter brincadeiras assim. Mas, então eu não diria que é sobre controlar, é uma forma deles explorarem o próprio corpo, o limite do outro. Então essa brincadeira eu vejo ela como algo natural. Quando ela começa a ficar disfuncional, quando tem alguém ali que não está se divertindo, aí já não é mais uma brincadeira. E aí o adulto precisa interferir. Gente, olha que lindo isso. Por isso que é bom a gente sempre poder aprender. Indy, obrigada. Você acabou de me corrigir aqui e eu te agradeço muito por isso. Porque eu falei, essa é pra mãe de menino. Mas as minhas filhas brincam de luta também. É que com muito menos intensidade, parece que se interessam menos por isso, porque se interessam mais pelo que é brinquedos de menina. Mas elas também brincam. E eu acho que tem uma questão... fala foi bem estereotipada, né? A gente não percebe, mas eu também, com certeza, reproduzo muito dessa cultura. Mas eu acho que os meninos têm sim uma energia, né, masculina, talvez hormonal ali, que tem talvez mais força na brincadeira, mas é isso que você falou. Elas também brincam do jeito delas, né, das suas lutinhas ali. Mas enquanto é uma brincadeira, uma exploração, tá dentro do saudável. É quando aquilo passa, né, começa a machucar, o outro não quer, né, e os meninos procuram muito o pai, né, geralmente os homens, né, por já vir também dessa cultura da força, né, os meninos procuram muito o pai para brincar com isso, mas lá em casa eles me procuram para brincar, né, é o tipo da brincadeira que eles falam, mãe, vamos brincar de herói, vamos brincar de luta, né, então é uma coisa que é natural, eu acho que de toda criança, mas os meninos talvez brinquem mais vezes do que isso, ou é mais aceito pela sociedade que os meninos brinquem mais do que as meninas. Talvez as meninas, quando começam a brincar de luta, sofram mais intervenções. Maravilhoso. Temos mais uma última pergunta. O que dizer para aprender desde cedo a respeitar as mulheres? Eu acho que é um trabalho também de desconstrução, porque nós mulheres também crescemos com esse machismo estrutural, então muitas vezes na nossa fala também tem muito dessas reproduções. Claro que o exemplo, né, esse pai que respeita essa mãe vai modelar para esse filho que mulheres são respeitadas, mas teve uma fase dos meus filhos, eu acho que eles tinham uns 4, 5 anos, que tinha aquele clube do Bolinha, clube da Luzinha, de meninos só querem brincar com meninos. Eu não quero brincar porque ela é menina. E eu comecei a falar, mas eu também sou menina. Mas comigo você brinca. Mas você sabia que os meninos nascem de meninas? Né? E trazendo que assim, a mulher não é menos, né? E porque eu acho que é isso, toda uma cultura dizendo o tempo todo isso para eles. Então a nossa fala tem que ser desse lugar de meninas podem as mesmas coisas que vocês, né? Então é um trabalho que eu comecei a me atentar quando começou essa questão na escola de ele não quer sentar do lado dela porque é menina. E aí eu comecei a trazer esses questionamentos para eles, mas por que não? Né? As meninas jogam bola, as meninas brincam também de luta, as meninas também gostam de heróis. E mostrar que assim, a sua mãe é uma menina,
né? E aí aos pouquinhos isso foi sendo internalizado. Mas eu acho que como eles estão, obviamente, inseridos nessa cultura, isso é muito forte, e aí a gente dentro de casa vai ter que fazer um trabalho mesmo de mostrar que meninas são dignas de respeito como qualquer ser humano, né? Então eu acho que é muito do que a gente mostra para eles, né? E do que a gente fala também, e muitas vezes se atentar que quando a gente falou alguma coisa também a gente pode voltar atrás e falar, eu falei aquilo ali, mas a mamãe não tinha percebido. E aí, filho, desculpa, aquela hora, né? Então eu acho que voltar um pouco atrás, porque muitas vezes a gente vai reproduzir frases ou contextos estereotipados sem nem se dar conta. Sim. É isso. Como é que a gente vai respeitar se a gente enxerga o outro como um inferior? Acho que esse é o ponto, né? Enxergar todo mundo com igual valor, igual dignidade, porque aí a gente está dentro desse rol, né? De mais igualdade mesmo, de enxergar, de valorizar, de dar o mesmo valor que eu dou. Porque se o outro é inferior, dificilmente vai ter respeito. Exatamente. Eu acho que eu acho que os pais, nessa autoobservação e talvez nesse processo de mais consciência, desconstruir de que crianças, por estarem em processo de aprendizagem, são inferiores aos adultos, ou que elas devem respeito aos adultos, mas os adultos precisam modelar o que é respeito para essa criança aprender sobre respeito. Então, quando eu vejo que a criança ela tem igual valor e que eu não tenho poder sobre ela no nível de hierarquia de poder, mas assim, eu sou responsável por essa criança. Eu acho que aí a gente começa a colocar as coisas num patamar mais de igualdade. Sim. E é isso. Diálogo sempre, conversar com os filhos, né? A gente tem assunto para mais de hora aqui, mas a gente está chegando ao final do nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem do que você acha importante para as famílias, principalmente em relação a isso, a educação dos nossos pequenos, pensando em quem a gente quer que eles se tornem lá no futuro. Bom, eu acho que eu diria para que a gente observe, né, qual é a nossa dinâmica, qual é a nossa relação e olhar para os nossos filhos, permitindo que eles sejam quem eles são, celebrando quem eles são e podendo permitir mesmo que eles sintam e expressem sem trazer o nosso olhar já muito cheio de rótulos ou muito cheio de crenças, e olhar que aquela criança ela precisa expressar, e entender que quando eu reprimo as minhas emoções eu adoeço. Então quando eu olho para o meu filho se expressando, que eu valide, que eu mostre que está tudo bem, que eu estou ali do lado dele para acompanhar, porque eu permito que ele lide com as emoções de forma mais saudável e a gente promove uma saúde física, mental, emocional para os nossos filhos. Maravilhosa! Obrigada, Indy, pela sua presença. Obrigada a você que ficou com a gente aqui assistindo. Obrigada por toda a confiança, obrigada, né, na nossa mensagem aqui. Eu espero que as nossas histórias tenham te inspirado, tenham te feito refletir um pouco mais sobre esse assunto, porque esse papel da criação e do cuidado não é só do pai e da mãe, é de todos nós como sociedade. E só quando a gente olha para os nossos pequenos, para os meninos, desde pequenos, é que a gente vai conseguir lá no futuro ter adultos empáticos, respeitosos com as mulheres, livres de preconceito, todas as coisas boas que a gente falou até aqui. Então fique de olho na nossa programação da Vivax, para não perder os nossos programas. A gente tem uma programação ali repleta de conteúdos que vão te ajudar a enfrentar os desafios de educar um ser humano. Até a próxima!